vamos ao texto, que eu quero abrir o texto aqui, que é João, capítulo 1, a partir do verso 45. João 1, a partir do verso 45, onde a gente vai ver a história de como Natanael conheceu Jesus Cristo, como foi a entrega, como que foi esse bate-papo. Então, olha só, Felipe, tá, que era amigo de Natanael, chegou, achou Natanael e disse assim: achamos aquele de quem Moisés na lei escreveu e os profetas, Jesus, o filho de José de Nazaré. Onde é que Jesus nasceu? Jesus nasceu em Belém. Jesus nasceu em Belém. A promessa que era o filho de Davi, né, da tribo de Judá, e que viria de Belém, Efrata, viria de Belém. Mas Natanael foi apresentado por Felipe, Jesus, como proveniente de Nazaré. Por que Nazaré? Porque quando Jesus fugiu junto com Maria e José, né, quando era pequenininho, e ele fugiu para o Egito, quando ele voltou do Egito, eles fixaram-se em Nazaré. Então Jesus era conhecido como o Jesus de Nazaré, mas ele tinha nascido em Belém. Por isso que Natanael, quando escutou isso, Jesus de Nazaré, Natanael conhecia as Escrituras. Natanael era um israelita fervoroso, vocês vão ver isso aqui. E esse, que é Natanael, que é Bartolomeu, ele, conhecendo que a palavra não viria nada de Nazaré, então ele coloca assim: porventura viria alguma coisa boa de Nazaré, que eu não sei, nas Escrituras não tem nada falando de Nazaré, não tem nenhuma promessa de Nazaré. Aí o Felipe disse: vem e vê. Às vezes, pessoal, a gente tem uma situação acontecendo com a gente, uma situação como está acontecendo aqui agora, né? Natanael recebendo uma informação de que ali estava Jesus, o que vinha, que era da promessa, mas ele era apresentado como filho de Nazaré, né? Ou seja, ele é descendente, ele é da tribo lá de Nazaré, da cidade de Nazaré. E aí Natanael, não, isso aqui não está certo, não está de acordo com o que eu acho que está certo. Então, às vezes a gente toma uma decisão pelo que nós achamos e não pelo que está acontecendo, né? Então, está acontecendo uma coisa lá, Jesus está lá, o Filho de Deus está lá. Se Natanael fosse daqueles lá, sabe, cabeça dura, não tem nada de Nazaré, não quero nem ver, porque não vem nada de Nazaré, tem que ser do meu jeito, tem que ser de Belém, eu tenho que saber que ele é de Belém, mas ele era de Belém, você que não está sabendo, né? Então, o que eu coloco aqui, a primeira ensinamento, que eu sempre falo isso, a gente vem aqui para conhecer um pouco da história de cada um daqueles que foram martirizados, aqueles que se entregaram, aqueles que foram mortos, que eram os mártires do cristianismo, mas também vamos entender o que essa história tem a ver com a gente hoje, que a gente pode aprender. E a primeira coisa que a gente pode aprender aqui é: não pré-julgue, não tente tomar já as suas próprias decisões por si mesmo. Olha lá Felipe orientando ele: vem ver Jesus, Jesus está por aqui. Natanael, você não está entendendo. Mas Natanael foi lá, né, e Jesus viu Natanael chegando e disse a ele: eis aí verdadeiramente um israelita, um homem que não há engano, esse homem é de Deus. Olha só, um elogio para Natanael, um elogio para Bartolomeu. E esse elogio, Natanael lhe disse: mas de onde tu me conheces? Porque está falando de mim, está falando que me conhece, mas de onde é que o Senhor me conhece? Verdadeiramente o Senhor disse, né? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Não é de uma figueira, é embaixo da figueira. Da figueira onde você costuma orar, da figueira onde você fica lá em oração, da figueira que você tem lá seu contato com Deus, da figueira que você vem lá buscar o Senhor. Eu te conheço, eu conheço a sua história, eu conheço o que você faz, eu conheço o que você pensa, eu conheço como você age, eu conheço os seus limites, eu conheço você, Natanael. Jesus está dizendo aqui: eu te conheço, eu conheço a tua história, deixa eu dirigir tua vida, deixa eu fazer a tua vida, deixa eu tomar conta da tua vida. Mais uma vez,
Natanael poderia dizer, como esse cara me conhece? Quem é ele para me dizer alguma coisa? Mas naquela hora, quando Jesus disse isso, Natanael logo respondeu, mestre, olha como ele mudou ali, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. É claro que Natanael já deveria ter visto Jesus anteriormente, Natanael já conhecia as histórias, não chegaria do nada lá, mas ali ele deve ter conectado algumas coisas. Eu creio que ali ele chegou e falou, não, realmente é o Senhor. Realmente é o Senhor. Realmente é o Senhor que está ali. Realmente é Jesus, o filho de Davi. Realmente é Ele. E é isso que começa a acontecer naquele momento com Natanael. É o toque de Jesus Cristo no seu coração. Que o Espírito Santo possa tocar o seu coração. Que o Espírito Santo possa mexer com a tua alma. Que o Espírito Santo possa dirigir a tua vida mais do que você mesmo. Porque até ali Natanael estava dirigindo a sua própria vida. Até ali estava Natanael correndo atrás do conhecimento, atrás da sua religiosidade. Natanael estava atrás, sem dúvida, com muita vontade. Mas Jesus veio lhe mostrar um novo caminho. Só que nessa hora, você tem a escolha, você tem a decisão. Natanael tinha a decisão. Eu vou escutar os mestres ou eu vou seguir meu caminho? Eu vou escutar Jesus Cristo ou eu vou seguir as minhas orientações? Eu vou seguir o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, eu vou ouvir sua palavra e seguir sua palavra, ou vou querer seguir a minha cabeça? É aqui que vem esse ponto. E aí Jesus lhe disse, só porque eu te disse que eu te via debaixo de uma figueira, você crê? Só porque eu te dei um pequeno sinal, você crê? Pois, Natanael, tu verás coisas muito maiores que essas. E ainda acrescentou, em verdade te digo, que daqui em diante você vai ver o céu aberto, os anjos de Deus subir e descer sobre o Filho do Homem. Ou seja, o que eu tenho para você, Natanael, é muito mais do que uma simples revelação de eu estar te vendo o que você está fazendo. O que Jesus Cristo está dizendo para nós hoje é que Ele tem algo muito maior para a tua vida. Ele tem algo muito mais grandioso para a tua vida. Se você crer, se você deixar o Espírito Santo te levar, se você deixar Deus te tratar, se você deixar Deus te conduzir, não você mesmo se dirigir, como Natanael por muito tempo se dirigia, e ali ele tinha uma quebra entre o que eu quero e o que Jesus quer. Quando ele se entregou, o que aconteceu? Ele começou a seguir a Jesus. Quando Jesus Cristo morre, logo na sequência, sabe para onde que ele vai? Ele vai para Mesopotâmia, ele vai para a Índia, ele chega até perto da Rússia. Esse homem não para mais e ele vai pregar o Evangelho por várias localidades. Ele começou a perceber que ele tinha um chamado. Ele começou a perceber que ele buscou o Senhor. Ele achou o Senhor. Mas de um momento para frente ele começou a trabalhar para o Senhor. E aí ele começou a se entregar e começou a ir para vários lugares onde Deus usava da vida dele, daquilo que nós vimos ontem, que Deus usa a nossa vida para que a gente possa abençoar outras pessoas. Quando a gente entende o agir de Deus, a voz de Deus no nosso coração, e deixa Deus operar em nosso coração, não nós operarmos, mas a gente aceita e fala, Senhor, eu me entrego a Ti, e eu me deposito nas Tuas mãos, e eu espero a Tua vontade sobre a minha vida. A partir desse momento, Deus abre as portas para as coisas acontecerem. E eu até acredito que quando Bartolomeu, Natanael, começou a pregar, e segundo, tem escritores que dizem sobre isso, dizendo que Bartolomeu, quando ele pregava, era tão forte a unção, que os demônios começavam a se manifestar, as pessoas caíam endemoniadas. Existe na história de que na região do Cáucaso, aonde ele estava,
pregando, havia muitos encantadores. Eles faziam curandeirismo nas montanhas. Eles pegavam, tinham espíritos que eles faziam uma trama muito diabólica com encantadores, magos, com ilusionistas, com todo tipo de feiticeiros e encantadores, que ali eles movimentavam um mercado ocultista muito grande. Existia muito dinheiro envolvido com isso. E quando Bartolomeu começou a pregar e começou a falar do poder de Jesus Cristo, diz um escritor inglês que ele dizia que Bartolomeu tinha tanto poder no Espírito Santo que a pregação dele já fazia vários demônios se manifestarem. Então ele começou a bater de frente com aquele estágio que estava no mundo. Um estágio consolidado de ocultismo, de espiritualismo, de encantadores, de feitiços, de mágicos, de curandeiros. Então era uma coisa que já estava estabelecida, já era comum. O próprio governo ganhava com os impostos que arrecadava sobre isso. E quando veio a voz de Deus contra tudo isso, contra aquele estágio que já estava lá há tanto tempo, quando você vem com esse choque, muita coisa tem que sair do lugar, e começou a sair do lugar. Pessoas começaram a se converter, pessoas que estavam endemoniadas começaram a ser libertas, pessoas que estavam com suas mentes presas ao ocultismo começaram a ser libertas. E o que aconteceu? Começou a diminuir o negócio, começou a entrar menos dinheiro no ocultismo, começou a ter menos arrecadação. Muitos dos ocultistas também estavam se convertendo, a renda começou a cair, e o que dominava aquela região, o governador daquela região, o rei daquela região, começou a ser provocado por pessoas dizendo: olha, esse cara está mexendo com os nossos negócios, esse cara aqui está arrebentando com a gente, esse cara aqui está acabando com a gente. E aí naquele momento, diz aqui alguns escritores que Natanael, Bartolomeu, foi pendurado no portão pelos ganchos e começaram a cortar ele, tirando, separando a pele da carne dele, e depois de o esfolarem totalmente vivo, o decapitaram. E assim terminou a história, pelo que a gente tem da história de Bartolomeu, de Natanael, como termina. Uma história, você está vendo, né? Os mártires da igreja. Você não vê nenhum deles, apóstolos, grandes servos de Deus, morrendo de AVC, morrendo de mal súbito, de infarto do miocárdio. Você vê grandes servos de Deus sendo expostos à morte, quase a figura de Jesus Cristo. Todos eles esfolados, apedrejados, esquartejados, decapitados, enforcados, feridos com espada, mortos por flechas, cortados ao meio. É impressionante a vida dos mártires do início do cristianismo. Você pode até me perguntar: oh, Mauro, mas isso só acontecia naquela época? Não, hoje em dia está acontecendo também. Tem muitos países que não têm a abertura, uma abertura religiosa como o Brasil tem, como toda a América tem, Europa tem, mas tem alguns países onde você tem algo similar. Pessoas esfoladas vivas, decapitadas, mortas na frente da família. Ainda tem muito hoje pessoas que estão contra o cristianismo, contra Jesus Cristo, o Senhor. Muitos que não querem pregar o evangelho de Jesus Cristo. Muitos que até se acomodam por querer só o seu bem-estar. Aqui, Bartolomeu não pensou no seu bem-estar. Paulo não pensou no seu bem-estar. Pedro não pensou no seu bem-estar. Tiago, João Batista, nenhum deles, nenhum dos mártires pensaram no seu bem-estar. A todo momento estavam pensando nos outros.
estavam entregando, por exemplo, entregar uma palavra para que outras pessoas sejam abençoadas, para que pessoas cresçam, para que pessoas se desenvolvam. E é isso que Deus está fazendo hoje, e é isso que Deus quer fazer mais ainda hoje, é usar a sua vida para que você possa trazer a mudança na vida de outras pessoas. Que aquilo que você fala, que aquilo que você faz, possa tocar o coração de outras pessoas. Hoje eu tive uma gratidão assim tão grande a Deus, uma bênção tão grande de Deus. Eu estava aqui juntamente, estava com o pessoal que são amigos, né? São amigos entre si há mais de 40 anos, que estão juntos e que estavam reunidos aqui. Eu estava ali junto com eles, né? Eu não os conhecia naquela época, conheci há pouco tempo, são parentes da família da minha esposa, e estavam lá todos reunidos, mas estava faltando um, que ele não pôde vir. E quando ele veio, dentre esses amigos, quando ele veio no celular, porque ele não pôde estar presente, estava lá no celular, Tarcílio, meu querido amigo Tarcílio também, amigo meu, e ele, quando ele entrou assim no vídeo, foi passando para todo mundo, e quando chegou para mim e para a Cláudia, ele pegou e falou: olha, de todos os amigos aí, aquele que eu mais vejo é você, Mauro, porque todo dia eu acompanho as suas mensagens, inclusive até essa semana mexeu muito comigo. E aí, gente, quando eu ouvi isso, eu posso dizer, meus olhos se encheram de lágrimas, porque eu falei: ô Senhor, a gente nem sabe até onde a gente está indo. A gente nem sabe quantas pessoas a gente está tocando. E às vezes a gente nem sabe que aquilo que a gente está falando, tem pessoas que estão ouvindo, estão aplicando e estão melhorando na sua vida. Por isso que eu falo, eu não vou deixar de trazer a mensagem aqui, porque eu sei que na hora certa, aquele que ouvir a mensagem de Jesus Cristo, eu não quero dizer aqui, escute bem o que eu vou falar, não é aquele que escutar o que o Mauro está dizendo, aquele que escutar o que Cristo está dizendo através desse mínimo servo dele, aquele que escutar, que conseguir escutar o que Deus quer falar através dessa pequena vida, ínfima vida, mínima vida, que não sou nada, mas se ele estiver, e ele está, tenho certeza, usando a minha vida para falar contigo e você ouvir e aplicar, eu tenho absoluta certeza que assim como Natanael, que era um rapaz que chegou lá para ver o que está acontecendo e transformou sua vida num grande pregador, mudando a vida de tantas outras pessoas, eu creio que a mesma coisa vai acontecer com a tua vida. A tua vida vai mudar. A tua vida vai transformar. As coisas vão começar a fazer sentido para você. E não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos você já viveu, se poucos anos, se muitos anos, no independente, Deus tem um propósito para cada um. Moisés começou seu ministério com 80 anos. Muitos começaram com 80 anos. Muitos começaram com 80 anos. E eu posso até dizer que eu acho que eu não cheguei nem na metade ainda do que Deus quer aqui para mim. Acredito eu, se Ele me permitir. Mas o que eu quero passar para vocês, assim como foi a vida de Natanael, que escutou a palavra e seguiu a Cristo, e foi trabalhar, e foi fazer a obra, e foi abençoar as pessoas, ele entendeu o motivo da vida dele. E é isso que eu peço a Deus, que você entenda o motivo da sua vida. Por que é que você está aqui na terra? Para ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, uma boa família? Ou você está aqui para transformar a vida de pessoas, para modificar a história das pessoas? Porque se a gente estiver aqui só para se cuidar, para curtir, aí não sei se no final vai sentir prazer no propósito de viver. Mas se você entender que você precisa abençoar outras vidas e ser importante na vida de alguém,
tenha certeza, você vai encontrar o seu propósito e a sua vida vai ter muito mais valor. Uma vida com propósito tem muito mais valor do que uma vida que vive só para si. Pense nisso. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te ilumine em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre sua família, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor, beijo no coração. Tchau, tchau, gente.